Paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos aqui na casa do Senhor para prestarmos culto ao nosso Deus. Nós somos privilegiados, né, amados, em estarmos aqui. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 100. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Encontraram aí? Salmo 100. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Prestam culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria que você pudesse falar com o Senhor. Se posicione diante dele. Coloque diante dele a sua oração, a sua petição. Peça a ele para falar contigo nesta noite. Abra o seu coração para receber a palavra, as ministrações. Diga ao Senhor para abrir o seu entendimento, para poder entender o que o Senhor irá falar ao seu coração nesta noite. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ouvir, eu quero receber, eu quero que o meu coração esteja receptível à voz do Senhor, aos conselhos do Senhor. Começa a clamar ao Senhor e dizer ao Senhor: eu vim neste lugar para te prestar culto. Então, Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, de mim mesma, para que o Senhor venha me encher. Diga ao Senhor nesta noite: eu quero que o Senhor me encha nesta noite com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Começa a pedir ao Senhor nesta noite, para o Senhor mover nesta noite, para que você venha totalmente se entregar a Ele. Olha, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Deus, onde o Senhor está, onde está a presença do Senhor, os nossos olhos contemplam a Tua glória. Senhor, quando o Senhor está, onde o Senhor está, nós vemos os milagres do Senhor. Nós vemos o agir do Senhor, nós vemos o manifestar do Senhor. Então, Senhor, nós convidamos ao Senhor a estar presente neste lugar, no nosso meio. Nós convidamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo a estarem neste lugar. Toca em nós, 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 Espírito Santo de Deus. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, a tua igreja, Senhor, te glorifica nesta noite. Nós nos dobramos diante da tua soberania, nós nos dobramos diante da tua presença, nós nos dobramos diante do Senhor, ó Deus. Nós declaramos, Senhor, a tua fidelidade, a tua bondade, nós declaramos nesta noite. Fique à vontade, fique à vontade. Viemos aqui para te prestar culto, então receba a nossa adoração, receba o nosso louvor,
Receba, Senhor, o nosso culto ao Senhor. E nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Oh, aplauda o Senhor. Se entrega totalmente a Ele nesta noite. Não permita que nada te tire da posição de adorador nesta noite. Que nada te tire da posição de adoradora nesta noite. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. E você se encontra neste lugar para adorá-lo e para prestar-lhe culto. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Aleluia, graça e paz. Amém. Que a presença do Espírito Santo de Deus esteja aqui neste lugar. Que o Senhor possa tocar em seu coração nesta noite. Que você tenha liberdade para adorar o Senhor com todo o seu ser. Glória a Deus. Com todo o seu coração, amém. A pastora Marlúcia leu aqui que a fidelidade do Senhor dura eternamente. E nós vamos declarar nessa noite que os que confiam no Senhor, a fidelidade dele dura para sempre. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Permanece
engrandecemos o teu santo nome, ó Deus. Bendizemos porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. A tua fidelidade, Senhor, nos constrange porque tu és perfeito, Senhor. E nós, ó Pai, bendizemos o teu santo nome e engrandecemos a ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Com Deus.
sobre todo nome é o teu, Senhor. Nós te louvamos, bendizemos, te adoramos. Que o Senhor está conosco num deserto, amém? Aleluia, Ele é o Deus que vai à sua frente, Ele abre caminhos, Ele te fortalece para você passar pelas provas. O Senhor é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, basta confiarmos nele, amém? Aleluia, louvamos o teu santo nome, Deus. Glória a Deus.
corações, tu és a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu cheguei no céu. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Eu cheguei no meu Deus Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Eu cheguei no eu cheguei no eu cheguei no eu cheguei enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Ele enxuga toda lágrima. Jesus
Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Glória a Jesus. Foi lido aqui no início, Salmo de número 100. E eu quero relembrar aqui o versículo de número 2, que diz: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na tua presença com cânticos alegres. Foi o que nós fizemos aqui. Hoje essa palavra se cumpriu nessa igreja, em nome de Jesus. E prestar culto é justamente isso, que é completamente diferente de participar. Você que considera, eu vou lá na igreja, você vir, tudo bem, mas participar, prestar um culto é uma outra coisa. Porque o prestar, igual a igreja faz no fim de ano, presta conta, ela demonstra. Quando seu chefe te pede lá, presta conta aqui do seu serviço, você tem que demonstrar o que você fez. Então o que está escrito nesse texto, prestem culto com alegria, é justamente isso, é você vir e se entregar, para você não ficar perdido, o que está acontecendo? Mas você participa, você fecha os olhos, você é envolvido pelo Espírito. Louvado seja Deus. Abra comigo novamente, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 8, nós vamos ler 2 versículos, um no capítulo 8 e um no capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler o versículo de número 12. E no capítulo 9 nós vamos ler o versículo de número 7, que diz assim: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Amém? Capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Chegou o momento dos dízimos e da oferta. Então que você tenha essa liberdade, essa disposição, conforme a Bíblia chama de um privilégio, no versículo 7 do capítulo 8 de 2 Coríntios. Participe aqui desse privilégio que é de contribuir com a oferta na casa do Senhor. Tenha liberdade. Antes de entregar, consagre, ore, apresente essa quantia ao Senhor, amém? Erga ela com as mãos e tenha fé que você está entregando ao Senhor, amém? Fique de pé. Se você porventura não cantou com alegria, conforme nós lemos aqui, você vai ter mais uma oportunidade. Se entregue, feche os olhos. Eu gosto de sentar aqui na frente, porque a gente escuta o coral que vem de trás e recebe aqui o do louvor aqui da frente, é bom demais. E a gente não distrai com quem está chegando, com quem está andando, com quem está conversando. Então concentre-se. Louvado seja Deus. Do meu coração
Ainda de pé, estenda suas mãos para o altar. Vamos consagrar essa oferta, essa quantia. Senhor Deus e Pai, nós entregamos na Tua casa de coração, não para receber algo em troca, mas por disposição em contribuir na Tua casa, como aquele que tem um coração generoso. Então nós esperamos nessa noite, ó Pai, que o Senhor receba a nossa oferta com alegria que entregamos na Tua casa. E nós te pedimos, além disso, que o Senhor dê sabedoria para a Tua igreja, para os homens que irão administrar essa quantia, para que eles usem, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Teu nome seja engrandecido, para que essa igreja que carrega o nome do Altíssimo seja conhecida como a casa do Senhor, onde homens e mulheres de Deus, de responsabilidade, de integridade, administram, porque somos cooperadores do Teu reino, ó Pai, nesta terra, e não queremos jamais envergonhar o Teu nome. E eu peço ao Senhor nessa noite que abençoa, abra as portas daquele que contribui na Tua casa, que o Senhor seja o supridor de todas as necessidades, que jamais venha faltar nada, que o Senhor, ó Pai, seja o provedor de cada lar, daquele que está presente na Tua casa nessa noite. Se você concorda, diga: Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Podem se assentar agora. Amém. Vamos para os avisos. Aleluia. Terça-feira, vai aparecer lá? Terça-feira, culto dos jovens, amém? Está sendo bênção pura, viu, gente? Olha lá, ó. Terça-feira, culto dos jovens, nós estamos aí firme e forte. É um culto oficial da igreja, amém? Faz parte da grade de cultos, toda terça-feira, 19h30. Pais, mães dos jovens e adolescentes, manda esses meninos para cá, beleza? Então, ó, terça-feira. Olha só, gente, acabou já. As mulheres agora, olha lá que chique, ó. Mulheres edificando lares. Quarta-feira agora é o dia de vocês. Lá na casa da irmã pastora Regina, que fica aqui na beira do campo, é a primeira casa aqui, ó. Atravessou a rua, é a primeira casa à esquerda, amém? Uma semana os homens se encontram, geralmente é na casa do irmão Emerson, e na outra semana é as mulheres. Então a gente fica alternando, porque tem que ficar com os meninos, amém? Grupo de oração toda sexta-feira, antes do culto despertai, às 19 horas. O culto é às 20. Você já fica ali no clamor, na intercessão, buscando de Deus, para na hora que o culto começar, o negócio está legal. Toda sexta-feira. E logo após a oração temos o culto, que também é um culto oficial da igreja, faz parte da grade de cultos. Toda sexta-feira às 20 horas, culto despertai. Nós estamos nessa série de mensagens aí, ó, a jornada. Já encerrou? Amém. Quem não veio, perdeu. Agora é a próxima, amém? Então essa série de mensagens que acabou, eu ministrei, irmão Jorge, Miriam, Vinição, top demais. Você quer ver uma grade de pregador diferente aqui, é na sexta-feira. Pode vir que tem só um martelo diferente pregando aqui. Então, você quer saber qual que é a da próxima sexta? Então vem para vocês verem. Amém? Glória a Jesus. Não perca, domingo às 18h30, culto de louvor e adoração. Está vendo essa igreja linda? Convida mais pessoas para participar aqui com a gente. Amém? Mesmo se a chuva cair, se o vento soprar, nós vamos estar aqui. Amém? Então, todo domingo, 18h30. A maioria das igrejas, né, nós já fomos assim de começar às 19h, mas a gente quer 18h30. Amém? Glória a Deus. Eu passo a palavra. Aleluia. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar no meu coração.
Deixa a voz do Senhor arder aí no seu coração, meu irmão e minha irmã. Deixa o Senhor falar. Quando o Senhor fala e quando Ele queima nos nossos corações, tem mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude, a mudança, a transformação, a renovação, a salvação, libertação, cura. Aí vai uma lista. Quando o Senhor entra na nossa vida, Ele vai restaurando, Ele vai mudando, Ele vai renovando. Há uma unção de Deus sobre a nossa vida. Nesse espírito de adoração ao Senhor, eu convido aqui o nosso pastor, pastor Cláudio Rosa, homem internacional. Ele é da Assembleia de Deus Internacional, né, dos Estados Unidos. Ele está nos dando esse prazer de ministrar aqui. Amados, é do mesmo ministério do pastor Sérgio. Foi uma indicação do pastor Sérgio. E eu peguei, antes dele viajar, antes dele voltar para os Estados Unidos, eu busquei, né? E eu sei que o Senhor, Ele tem uma palavra para nós aqui nesta noite. Então, por isso, abra o seu coração, para que o Senhor fale, para que o Senhor derrame sobre a sua vida. Eu sei que o propósito que o Senhor tem para você nesta noite vai se realizar, vai se cumprir, porque Deus é aquele que faz acontecer. Amém? E a Ele eu passo a palavra. Fique à vontade, pastor. Aqui está. Amém. Querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Na verdade, eu sou batista agora. Não errou não. É que induz ao erro porque eu estando lá nos Estados Unidos, eu fico junto com o pastor Silvani, que é da igreja Assembleia de Deus lá em Denbury. E na verdade eu estou lá e estou aqui. Então, e o pastor Sérgio é um grande amigo. Então, mas isso não tem problema nenhum. Louvado seja Deus. Mas, queridos, eu louvo a Deus por esta grande oportunidade. O pastor Sérgio fez esse meio de campo, né? A pastora Marlúcia, Deus te abençoe. A pastora Miriam também, que nos recebeu, seu esposo. E a igreja que sempre nos recebe. Onde nós passamos, sempre tem uma porção da família do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Queridos, me apresentando rapidamente, nós temos um trabalho, eu realizo um trabalho já há algum tempo, na área da apologética cristã. Apologética é a defesa da fé. Já quando eu morava em São Paulo, eu sou de São Paulo, lá nós estávamos no Instituto Cristão de Pesquisas, lá tudo começou, onde nós publicávamos a revista Defesa da Fé, a Bíblia Apologética, e esse é um trabalho onde nós trazemos informações sobre grupos sectários, principalmente do cristianismo, aqueles que deturpam a fé, que deturpam a palavra. Então, esse é o trabalho que é feito. Para os irmãos terem uma ideia, no mundo existem aí 12 grandes religiões. 12. Tem lá o sikhismo, budismo, taoísmo, zoroastrismo, islamismo, hinduísmo, shintoísmo, judaísmo. O cristianismo é uma das. Agora, destas religiões saem as seitas, que são grupos que não obedecem às doutrinas centrais de cada uma das religiões. Então o mundo hoje é uma grande mixórdia religiosa, e a igreja está no meio disso tudo. O que caracteriza uma religião é que a religião ela tem um compêndio sagrado, ela tem um livro que dita a regra de fé. No caso do cristianismo é a Bíblia, mas no islamismo é o Corão, no budismo são os 3 cestos, lá que eles chamam dos Tripitakas, os hindus têm os Vedas, o muçulmano tem o Corão. Então cada um deles vai ditando a regra de fé ali do grupo. E nós, como Igreja de Cristo, estamos no meio disso tudo. Então esse é o trabalho que nós realizamos.
nós temos um canal no YouTube que se chama O Que Diz a Bíblia, O Que Diz a Bíblia. E lá nós temos uma série de vídeos. Todas as segundas e quintas-feiras nós realizamos lives. A última que nós fizemos agora sexta-feira foi sobre aquela questão que alguns grupos dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. As testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia indicam e identificam Jesus como arcanjo Miguel. Miguel é um arcanjo, é uma criatura. Jesus é criador. E nós trabalhamos com provas documentais. Ou seja, eu tenho documentos dos grupos que muitas vezes eles não têm, e nós trabalhamos com prova documental para evitar qualquer tipo de celeuma. Pode até haver, mas não tem como quebrar isto, porque nós usamos um material que eles mesmos produzem. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, eles têm um parque gráfico na região de Cesário Lange, não sei se tem alguém de São Paulo aqui, às margens da Castelo Branco. Cesário Lange é uma cidade próxima de Tatuí, tem um parque gráfico ali. Todo o material em português é produzido ali. Os adventistas, o mesmo lado, um fica de um lado da pista, outro do outro. E nós usamos o material do grupo. Então eles não têm como refutar o que eles mesmos produzem, se bem que eles tentam. Mas enfim, esse é o trabalho que nós realizamos. E aí nós viajamos a alguns lugares, para a glória de Deus, realizando alguns trabalhos aqui no Brasil. E eu peço oração dos irmãos, porque realmente é um trabalho árduo, né? Porque você lida com algumas situações que com certeza, independente disso, você levantou a bandeira do Evangelho, você já é perseguido no mundo espiritual. Isso aí não tem como ser diferente, tá? Mas é importante que os irmãos estejam orando aí e nos dando aí essa graça da oração dos queridos. Amém? Nós temos vivido alguns dias, irmãos, de inconformismo também sobre algumas coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo, e eu estive refletindo algumas coisas. Nós precisamos entender uma coisa para nós não ficarmos em guerra com Deus. Deus, na sua soberania, nos decretos de Deus, a visão que Deus tem, nós não temos. A nossa visão em relação a enfermidades, questões financeiras, relacionamento, injustiças, elas estão, todas elas alastradas na nossa superficialidade humana. Por exemplo, fazer o que fizeram com Jesus, aos olhos humanos, é justo? Não. Imagine você pegar uma pessoa e bater nela. Chicotearam Jesus com aquele, todos nós sabemos, aquele chicote azorrague que corta. Enfiaram uma coroa de espinho, bateram com um cajado na cabeça dele, deixaram ele praticamente nu, crucificaram ele. E se você para pensar, Deus está assim, olhando e não fazendo absolutamente nada. Aos nossos olhos é algo injusto. Porém, quando nós olhamos para a primeira carta de Pedro, lá no capítulo 1, versículo 19 e 20, 1 Pedro 1, 19 e 20, a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, houve um ato decretivo de Deus antes que todas as coisas existissem, que o sangue de Jesus seria derramado. Ponto. Então, todas as demais coisas que aconteceram nesse processo, elas advêm desse ato decretivo lá. Porque se essas coisas não acontecem, Deus errou. Está me entendendo? Deus errou. O sangue de Jesus foi derramado na eternidade por algo que poderia ou não acontecer. Escute, Deus não joga dados. Deus não joga dado para ver o que vai dar. E Deus também, Ele não tem que olhar para o futuro para ver o que vai acontecer. Ele cria o futuro e executa o futuro. Esse é o Deus que nós servimos. Porque se eu pensar o contrário, Deus precisa olhar para o futuro e aprender comigo, com você, com o outro, com as experiências humanas, para aí Ele tomar algumas atitudes. E isso é um problema sério. Aí nós tiramos de Deus alguns atributos dele: onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, presciência. Acabou-se Deus. Quando Pilatos chegou em Jesus e falou assim: escuta, você não me responde o que eu estou falando. Você não sabe que eu posso te mandar crucificar ou não?
Pilatos era o senhor ministro da justiça ali, não é? Jesus olha para ele e diz assim: nenhum poder você teria sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Ora, e quando você lê Atos dos Apóstolos 4:26, Atos 4:26, você vai ver que houve uma turba de gente, religiosos, políticos, o povo em geral, se juntaram todos para levarem Jesus à crucificação. Atos dos Apóstolos 4:26. E o texto diz que eles fizeram tudo que a mão de Deus havia predeterminado ao seu Filho, o ungido. Eles são responsáveis pelos atos que eles fizeram, e Deus não se torna culpado, mas o decreto de Deus se cumpriu. Então, quando nós olhamos para algumas coisas que nos parecem injustiças, que é difícil nós torearmos isso, concatenarmos ideia nisso, mas nós temos que entender que Deus é soberano e nada foge ao controle dele, apesar de parecer injustiça aos olhos humanos. Eu já vi pessoas falar: se Jesus estivesse aqui, se eu estivesse na época de Jesus, não teria deixado ele ser crucificado. Se ele não é crucificado, nós estaríamos todos perdidos. Ele teria que ser crucificado. Amém? Vamos para a palavra do Senhor aqui, no caso a Bíblia. Nós vamos ler três pontos. Eu vou pedir que você fique com a Bíblia meio no jeito. O primeiro deles nós vamos ler em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, no seu versículo de número 5, Gênesis 26, 5. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 26, o versículo é o 5. Gênesis 26, 5. O texto sagrado diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pai, esta é a tua palavra, nós cremos nela, tua palavra é inerrante, ela é resolutiva, ela nos dá direção, sabedoria, ela nos cura, ela traz sabedoria para cada um de nós, e que nesta noite, ó Pai, nós possamos estar aprendendo com o Senhor aqui mais um pouco da tua porção da palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto sagrado, ele traz o início de um certo desentendimento em relação à lei. Nós precisamos entender que nós vivemos num universo teológico, e quando eu estou falando isso, agora eu já não estou falando mais de outras religiões e de outras seitas, ou das seitas. Eu estou falando dentro do meio cristão, bíblico. Nós temos um universo teológico, de entendimentos que variam um pouco em algumas questões. E o que nós temos que entender é que a teologia, ela não é só algo subjetivo. A teologia não é só filosofia, não é só um pensamento. Dependendo da hermenêutica, a forma como eu entendo a palavra de Deus, ela traz resultados práticos na nossa vida. Ela pode trazer, sim, algumas questões que podem nos ajudar na nossa caminhada cristã, como também pode trazer um peso prático. Não é só uma questão de livros na prateleira, é uma questão de questões práticas que vêm. Esse texto aqui, ele dá início a uma questão que é a seguinte: nós temos alguns irmãos nossos, que são irmãos, não são hereges, não estão fora da igreja, mas que eles entendem que a lei, ela deve ser cumprida ainda nos dias de hoje. A lei. E a base que eles têm é esta. Em Gênesis 26, 5, quando Deus diz que Abraão cumpriu as leis, os preceitos e os mandamentos. E quando você olha para isso, você fala: mas como que é isto? Como que Abraão, que viveu centenas de anos antes de Moisés, ele pode ter cumprido as leis, preceitos, mandamentos? Isso não faz o menor sentido. Isto não tem
sentido algum aqui. Porque nós olhamos para isso e vemos que a lei mosaica, como o próprio nome diz, foi dada a partir de Moisés, lá na frente. A explicação que existe é que esses preceitos, estas leis, os mandamentos que estão aqui nesse texto, eles estão dentro daquele entendimento. Por exemplo, capítulo de número 12 de Gênesis, é um mandamento de Deus na vida de Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Então Abraão, ele cumpre esse preceito. Quando nós olhamos lá para o capítulo 17, Abraão cumpriu a circuncisão, que foi uma determinação do próprio Deus. Quando nós olhamos ali para o capítulo 24, 2 para trás aí, Abraão, ele está cumprindo uma determinação de Deus de levar Isaac para ser sacrificado. Nesse sentido, ele cumpre sim estas leis, preceitos e mandamentos, mas não no sentido do que dizem os aliancistas, por exemplo, que é uma linha dentro da igreja aí, que quer que nós venhamos a cumprir a guarda de dias e alguma coisa desse sentido. E por que eu estou dizendo? Porque se você for cumprir a lei, então você é obrigado a guardar um dia. E aí a pergunta que vem é: somos obrigados a guardar um dia? Não. Somos obrigados a guardar um dia específico, por exemplo, como alguns guardam o sábado? Não. E como fica isso? Aí a explicação que vem é: não, temos que guardar o domingo, porque o domingo é o sábado do cristão. Mas aonde está escrito isso? O apóstolo Paulo diz em Romanos 14 que todos os dias são especiais e que cada um pode guardar o dia que quiser. O que nós temos é o domingo como um dia referencial de culto, que é o primeiro dia da semana. Que, aliás, os discípulos partiam o pão todo domingo. Se nós formos observar, a ceia, ela era realizada todos os domingos. Não era uma vez por mês. É pecado fazer uma vez por mês? Não. Não é. Mas eles tinham essa prática. Quando nós olhamos para isso, nós vemos então que estas questões começam a trazer alguns embaraços para a igreja. E nós vamos ver agora no Novo Testamento, a partir de agora, como nós temos que lidar com essa questão da lei. Porque se alguém chega em você e fala assim: você tem que guardar a lei então, pastor? Não. Então se você não tem que guardar a lei, então eu posso adulterar, eu posso invejar, eu posso roubar, eu posso assassinar. Então vocês são antinomistas. A palavra nomo quer dizer lei. Nomo quer dizer lei. Se eu não cumpro a lei dos 10 mandamentos, eu sou antinomista. Não, não é isso. É que com o advento da graça, a lei que estava escrita em pedras e que se precisava ficar olhando para ver o que poderia e o que não poderia fazer, ela foi engendrada, ela foi colocada dentro do nosso coração. Então aquela lei que estava numa parede, na pedra, que nós precisávamos olhar, Deus, através do Espírito Santo, Ele fez uma transformação e nos colocou um coração de carne, e agora nós temos a lei dentro de nós. Então nós não somos antinomistas, nós cumprimos a lei, mas de uma forma diferenciada. E nós vamos ver isso agora no Novo Testamento. Abra sua Bíblia, ali na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Por que é importante nós entendermos isso? Irmãos, quando nós nos enfileiramos a uma organização, nós temos que entender por que nós fazemos parte daquela organização e quais são os propósitos e quais são as nossas obrigações dentro dessa organização. A igreja é uma instituição criada por Deus. É uma instituição criada por Deus, assim como o casamento. 2 instituições, casamento e igreja, 2 mandamentos, a ceia e o batismo. Então nós, como membros de uma igreja e discípulos, nós temos que entender por que nós cremos. Por que nós frequentamos um culto? Porque o Novo Testamento é chamado de Novo Testamento, de nova aliança. Por que nós não podemos nos embaraçar quando alguém questiona a nossa fé? Eu tenho que saber responder a razão da nossa fé. Pedro,
Ele escreve na primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 15, ele escreve assim: antes, certificai o Senhor vosso Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para saber responder com mansidão a razão da esperança que há em cada um de vós. Então eu tenho que saber responder, porque eu creio na Trindade, porque eu creio que o Espírito Santo é Deus, porque eu creio no céu, no inferno, no arrebatamento, que Jesus é Deus. Nós não somos simplesmente religiosos, nós entendemos o mecanismo. Se uma pecinha quebrar, eu tenho que saber, essa peça quebrou e tem que trocar. Somos como relojoeiros especializados em um relógio muito delicado. Claro que quando nós chegamos na igreja, nós não entendemos tudo, mas nós temos que ir crescendo na graça e no conhecimento. Isso é muito importante, irmãos. Olha, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, olha o que está escrito no versículo 7. Segunda carta aos Coríntios 3:7. Se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, o que é que estava gravado em letras de pedra? A lei. E como é que o apóstolo Paulo chama esse ministério? De morte. Ele diz, olha, se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, ou seja, se a lei que foi gravada em letras de pedra, que representava a morte, e ele continua dizendo, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Ou seja, mesmo sendo um ministério da morte, mesmo sendo algo que não trazia um resultado de graça na vida das pessoas, o apóstolo Paulo diz que ele tinha uma certa glória, ao ponto dos judeus não poderem ver a face de Moisés e ter que colocar um véu, apesar de que ele ia se desvanecendo. A palavra desvanecendo quer dizer ir se apagando, perdendo o brilho, perdendo a força. É como você acender uma vela e tirar o oxigênio do ambiente, a vela vai se apagando. Paulo compara a lei assim, ele diz isso era o ministério da morte, apesar dela ter uma certa glória, apesar dos judeus não poderem olhar e ter que colocar um véu no rosto de Moisés, ele ia se desvanecendo, ele ia se apagando, perdendo a sua força. E aí ele diz assim, no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que a Bíblia está dizendo aqui é que o ministério do Espírito, e esse ministério do Espírito é o Evangelho. O Evangelho é superior à lei mosaica. O Evangelho é superior àquela lei gravada em pedras. O Evangelho, é o que o apóstolo Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. O poder essencial do Evangelho, a coluna mestra do Evangelho é trazer salvação. Então entenda uma coisa, a cura divina, uma bênção financeira, os relacionamentos sendo resolvidos, porque esse é o tripé dos dilemas humanos. Qual é o tripé do dilema humano? É problema de relacionamento, saiu dali, é dinheiro, saiu do dinheiro, é a saúde. São os principais. O povo está correndo para resolver um ou outro. Só que estas questões aqui, elas não são a prioridade da resolução que o Evangelho possa trazer. Eu vou usar uma palavra que parece pesada, mas a Bíblia tem ela escrita, então não se escandalize. A desgraça na humanidade é a perda da sua alma, é ir para o inferno. Essa é a maior. Porque a nossa vida aqui na terra, ela tem um tempo. 30 anos, 2 anos, 1 ano, 3 dias, 80 anos, 90 anos e foi. Agora a questão, quando nós estamos falando disso aqui, nós estamos falando de questões eternas. Então discutir o futebol, discutir a política, tudo bem. Tá, é importante aqui, para o aqui agora, talvez para os meus netos. E é exatamente por isso que existe aquela frase, não se discute futebol, política e religião. Espera um pouquinho.
Você não discutir o futebol e a política ainda pode ser, mas a questão da religião envolve questões eternas. E é exatamente aí que o diabo não quer que você se envolva. Porque você vai começar a pensar em coisas que são perenes. A palavra perene quer dizer que dura, a eternidade, não acaba. Então nós temos que ficar o quê? Espertos. Por isso que Jesus ele diz assim lá em Mateus 7,15: acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós revestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. A palavra cautela é sinônimo de juízo, ou seja, você emprega um certo juízo. Ontem mesmo eu fui passar com o carro numa pinguela, numa pontinha, e eu parei e empreguei juízo ali. Eu falei, será que aguenta? Como é que é? Como é que não é? É isso. Então nem todo julgamento é antibíblico. Não pode falar da religião do outro. Não, nem todo julgamento é antibíblico. O próprio Jesus falando isso, ele já mostra essa necessidade. Nós, cada um de nós que estamos aqui, fomos chamados à responsabilidade. Todos nós. Jesus teve 4 irmãos homens. Tiago e Judas escreveram alguma coisa na Bíblia. Tiago escreveu uma carta e Judas escreveu outra, antes de Apocalipse. No versículo 3, Judas diz assim: amados, procurando eu escrever-vos em razão da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalharem pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Quem são os santos? Não são aquelas imagens que estão lá na organização católica romana. Não é iconoclastia, as estátuas ali. Os santos são aqueles que foram santificados com a graça de Jesus, é cada um de nós. Nós temos essa responsabilidade. Então, a Bíblia está mostrando isso. O Evangelho, a coluna principal do Evangelho aqui, é a salvação. É a salvação. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, o ministério da morte, a lei, ela não promovia a salvação, a lei, ela só promovia a morte. Ela só mostrava o erro, mas ela não dava uma saída. Ela não dava. E as pessoas precisavam olhar para aquela lei. Era uma questão de legalismo e não de graça. Não havia transformação de vida. E não há transformação de vida. Você pega, por exemplo, uma pessoa que ela vai agora tirar um período de férias numa detenção. E ali existem as leis, porque ela está presa. E ela é obrigada a cumprir os regimes da casa de detenção, da cadeia, seja lá o que for. Ela cumpre aquilo por obrigação. Mas nem todos têm a consciência de por que ela está ali. Por que ela está vivendo aquele momento de restrição da liberdade. Porque se não houver uma transformação interna, e a pessoa dizer, bem, eu estou aqui porque eu errei, realmente, estou pagando por aquilo que eu fiz, como aquele ladrão ou aquele malfeitor que estava do lado de Jesus, e pediu para que Jesus se lembrasse dele no paraíso, não muda. Quando ele sair daquela situação, ele volta a fazer o que faz, ou que fez. Essa é a questão. Então, a lei, ela não tinha esse poder. Mas com o advento do Evangelho, desse ministério do Espírito, as coisas mudaram. E agora nós vamos ver, quando Paulo vem falando, aqui em Romanos, ele vem falando por que é que mudou. E aí você vai entender qual foi o motivo pelo qual mudou e como mudou isso na minha vida e na sua. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 4. Romanos capítulo 7, no seu versículo 4. Romanos 7, 4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Quando nós agora saímos daquela condição, nós morremos para a lei, nós nos tornamos viúvos da lei.
e ficamos livres para nos casarmos com outro. E quem é esse outro que a Bíblia diz que nós casamos? Jesus. Claro que no sentido figurado. Nos tornamos viúvos. A graça, ela promoveu em mim e em cada um dos irmãos que estão aqui, uma viuvez santa. E os resultados desta viuvez santa, o texto diz aqui qual é. Olha o que o texto diz, no versículo adiante. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A partir da graça na nossa vida, nós frutificamos para Deus. Quando a pessoa está presa somente na lei, no legalismo da lei, ela não frutifica para Deus. O que existe é um espírito de religiosidade. Mas a religiosidade não resolve o problema. Os judeus eram, os fariseus eram religiosos? Sim. Os saduceus eram? Sim. Os essênios eram? Sim. Mas é exatamente por isso que Jesus, quando chega, trazendo a mensagem do Evangelho, eles ficam revoltados com tudo que estava sendo dito e feito. Há uma mudança. Há uma metanoia na mente, muda a mente e muda o coração. Frutificamos para Deus. Paulo, ele escreve em Romanos, no capítulo 12, o seguinte, lá no versículo 2: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados para a renovação do vosso entendimento, para que possa conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que é que o mundo não entende a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque não há uma transformação. E por que é que não existe uma transformação? Porque o Espírito Santo de Deus não atuou sobre a vida da maioria. E isto é fato. Você sai na rua, a maioria não quer nada com Deus. O que um camarada falou para mim ontem? Eu vou para o carnaval porque eu também sou filho de Deus e tal. Banalidade, quer dizer, porque qual o conceito que ele tem de Deus e filho de Deus? Qual é o conceito que existe disso? Quando você lê em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, 11, 12, vem dizendo que ele veio para os seus não receberam, mas todos que o receberam foi-lhes dado o poder de se transformar filhos de Deus. Só que o versículo 13 aperta mais. Porque o versículo 13 diz que o fato para se tornar cristão não vem do sangue, nem da vontade do homem, e nem da tradição. Ninguém se torna um crente em Jesus porque o pai é crente. Ele pode ser um frequentador da igreja, ele pode ser um religioso, mas a transformação no coração, ela é feita por Deus. É o que o texto de João, capítulo 1, versículo 13, diz. Está escrito. João, capítulo 1, versículo 13. Não tem para onde correr. Aí eu nasci num berço evangélico. Tudo bem, você vai ter bons exemplos. Mas a conversão, a transformação, o nascer de novo, vem de quem? De Deus. E é por isso que você prega para o filho, para o sobrinho, para o vizinho, para o tio, para o pai, para a mãe, seja para quem for, e na grande maioria entra por um ouvido e sai pelo outro. Não somos nós que convencemos. É uma ação sobrenatural de Deus, o texto diz isto. Agora nós continuamos fazendo a nossa parte, obviamente. Mas o texto está dizendo aqui então, que nós frutificamos para Deus, que há uma transformação de vida. É por isso, meus irmãos, por exemplo, que eu, você, cada um de nós estamos aqui, não concordamos com a prática do aborto, porque o aborto é um assassinato. O aborto não é o tirar um amontoado de células. São células sim, mas de uma organização formada já em um sistema, em um organismo, um ser. Qual ser? Humano. Se você pega um embrião
com terrindade no útero da mãe, ele já tem toda a codificação genética de um ser. Que ser? Um ser humano. A diferença que tem de um feto de 6 meses e 3 meses no útero de uma mulher para um homem de 40 anos é a questão da intelectualidade. Muda a intelectualidade, mas é um ser humano. Tem rim, tem fígado, tem intestino, tem coração, tem pulmão, tem vértebras. Assista o filme O Grito de Silêncio, Um Grito Silencioso, e você vai ver que tristeza que é aquilo. Como uma criança luta para não ser arrancada do útero da mãe, com pinças que entram lá dentro e arrancam um pedaço do pé, do cotovelo, da coxa, da cabeça, e vai tirando os pedaços. Aí vem a questão, de cada 100 abortos, 90% é resultado de um relacionamento frívolo, de uma noitada, de irresponsabilidade. 10%, má formação congênita, a mãe tem problemas, aí entra a parte séria do negócio. Aí entra a parte séria. Eu, como cristão, não aceito. Mas o mundo diz que você é o quê? Fundamentalista. Glória a Deus por isso. Nós não somos fanáticos, nós somos fundamentalistas. Quando Maria vai conversar com a prima dela, o bebê que estava no ventre de Isabel, a sua prima, pula ao perceber Jesus no ventre da mãe. Tem vida. É por isso que nós temos algumas outras atitudes, fomos transformados, porque o mundo não passa por essa transformação, cumprindo aquilo que Romanos 12:2 diz. Claro que, se nós pegarmos aqui, cada um de nós aqui, a começar de mim, temos uma história, antes de chegarmos em Cristo. Talvez há 1 ano atrás, 10 anos atrás, uma hora dessa, estava num bloco de carnaval, vai lá saber, ou fazendo alguma outra coisa. Mas houve uma transformação. Jesus, quando entra em nossas vidas, nós pensamos diferente, nos comportamos diferente e cremos diferente. Você deixou de crer em algumas coisas que você cria, e hoje você sabe que eram tolices. Ao mesmo tempo, você começou a crer em algumas coisas que você fala, poxa, isso aqui é importante. Você pensa diferente e você age diferente. Isso é uma transformação que existe. E isso incomoda o sistema. Isso incomoda a escola, incomoda o seu local de trabalho, incomoda. Porque há uma luta. Lembre do que eu disse, nós vivemos em um mundo religioso, cheio de gente que diz que crê em Deus, ou em uma divindade, mas que não tem compromisso nenhum com Deus da Bíblia. Bem, então nós frutificamos para Deus. O versículo 5, agora nós estamos em Romanos 7. Romanos 7:5 diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para morte. Olha só. Quando nós estávamos, então, vivendo segundo a carne, o que é viver segundo a carne? É o homem natural. A Bíblia fala de 3 tipos de ser humano: o homem natural, o carnal e o espiritual. É o natural, todos nós nascemos naturais. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. A Bíblia diz: e ele, Jesus, vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, e que andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade do diabo. É o que diz lá. Todos nós andávamos assim. Éramos dominados por essas paixões pecaminosas. E as leis existiam. As leis estão aí. Mas e a lei? Ora, a lei. Mas quando nós somos transformados, quando Jesus nos vivificou, então essa lei que valia alguma coisa, ela agora entra em nosso coração, e nós fazemos isso por amor a Deus, por gratidão a Deus. Deus nos esclarece. E ninguém pode exercer fé antes de ser reanimado vivificamente.
Ou seja, a fé, ela não precede o novo nascimento. Deus dá o start e dá a fé. Por isso nós cremos a partir do momento em que Deus nos resgata. João, o Evangelho de João, Jesus diz assim no capítulo 6, 44: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Quem é que leva o ser humano a Jesus? Deus. Nenhuma instituição religiosa leva o homem a Jesus. Deus leva. A instituição prega o Evangelho, ensina a palavra, prega a palavra, mas o mover sobrenatural Deus faz. E aí Jesus diz no versículo 37: todo aquele que vem a mim, que o Pai trouxe, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós estamos seguros na mão de Jesus. E quanto mais consciência nós temos disso, mais gratidão nós temos para com Deus. Então nós não vamos falar, bem, se Deus me levou a Jesus e Jesus me segura e eu estou garantido, eu posso fazer da minha vida o que eu quero. Não, porque quem sabe, passou por esse processo, entendeu e verdadeiramente teve essa transformação, ele tem muito mais gratidão a Deus por tudo isso que aconteceu. Então você não vai levar uma vida desregrada, propositalmente, dolosamente, intencionalmente. Você não vai pecar arquitetando o pecado, porque isso não é coisa de crente. Ninguém vai amanhecer dentro de um motel com a secretária ou com o office boy da empresa e dizer, mas como é que eu vim parar aqui? Ora, manipulou, arquitetou, organizou. Sim ou não? Me engana que eu gosto. Nenhum de nós. Um crente em Jesus não faz isso. Eu sei que então eu estou garantido em Deus, então não. Pelo fato de eu saber que estou garantido em Deus, pela graça que me alcançou, pelo milagre da salvação, mais gratidão eu tenho para com Deus. Esse é o processo. Quem não pensa assim, não faz parte. Quem não pensa assim, não faz parte. Simples assim. Mas a palavra de Deus continua dizendo aqui, ela diz assim, olha, versículo 6, agora porém, libertados da lei, estamos livres da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Nós servimos a Deus em novidade de espírito e não naquela lei caduca, passada, que não tem mais valor nenhum. Eu não preciso guardar o sábado para ser salvo, porque todos nós sabemos disso, que nós não somos salvos por mérito, por obras. Não somos. A Bíblia diz que Deus nos amou incondicionalmente. Veja bem, eu vou falar uma coisa aqui. Quando nós namoramos com alguém, o processo de namoro, via de regra, ele começa por quê? Ou porque você achou ela ou ele bonito, porque gostou do jeito de conversar, por causa do perfume, ou porque tem dinheiro. Algum motivo tem. Sim, tem. E essas coisas podem acontecer e mudar depois se acabar. Eu costumo dizer que namoro foi feito para acabar. Ou ele acaba naturalmente, ou ele acaba com o casamento. Não é? O namoro acaba. Ou ele acaba naturalmente, ou não dá mais, acabou. Ou ele acaba com o casamento. Agora, Deus nos amou incondicionalmente. Nós, o ser humano, não tem nada para oferecer a Deus, na sua naturalidade, que Deus possa dizer, está aí, esse camarada merece ser salvo, eu vou predestinar ele à salvação. Não, porque aqui existem dois problemas. O primeiro é que Deus precisou olhar para a criatura e aprender com a criatura que ela é boa para ele poder tomar uma decisão. Isso daí já é um problema epistemológico. O que é epistemologia? Epistemologia é uma ciência da filosofia que diz que tudo que eu sei eu aprendi com alguém. Eu sei que isso aqui é um microfone porque um dia me ensinaram, um púlpito, um lenço, um tapete, um porcelanato, tudo que eu sei alguém me ensinou. Se Deus precisa olhar para a criatura, para ver o que a criatura vai fazer, para ele tomar uma atitude, tem um problema epistemológico aqui. Deus está aprendendo com a criatura.
Isso não existe. Segundo problema, Deus está salvando por mérito. E a Bíblia diz que não é por mérito, para que ninguém se glorie. Então Deus nos escolheu e salva as pessoas por um amor que é inexplicável. Nós não temos nada para barganhar com Deus. E aí é por isso que você lê lá em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Vai no banco amanhã e pede 100 mil reais lá emprestado. O gerente vai falar, tudo bem, o que é que o senhor tem em garantia? Ah, eu tenho um carro, tenho uma fazenda, tenho um sítio, tenho uma casa. Não, não tenho nada, e o nome está negativado. Nada você vai pegar. Ninguém negocia com quem não tem poder de barganha. Ninguém. Aprenda isso, ninguém. Se eu não tenho poder de barganha, se eu não tenho poder de troca, ninguém negocia comigo. Mas Deus nos salvou, sendo nós pecadores ainda. É um amor incondicional. Não tinha uma condição. Qual é a condição? A condição é o que está escrito em Efésios 1, a partir do versículo 3. A palavra, usa uma palavrinha lá, você já deve ter lido na Bíblia, chama beneplácito da vontade de Deus. O que quer dizer beneplácito? Está escrito ali na Bíblia, Efésios 1, a partir do versículo 3. Quer dizer que é uma vontade de fórum íntimo de Deus, que nenhum de nós sabe explicar. Sabemos. Salvou. E aí? Pronto. Quando Jó começou a questionar Deus, ele chamou Jó do lado e falou, onde é que você estava quando eu criei o limite do mar? Nós não somos credores de Deus, para cobrar dele alguma coisa. E quando nós entendemos isso, nós temos uma vida cristã mais tranquila. René Terranova e Valnice Milhomes escreveram aquele manual do encontro. Lembra do encontro G12, anos atrás? Muito bem. Eu tenho aquele manual. Aquele manual, no capítulo, não, na página 80 daquele manual, no rodapé, depois de tudo que eles fazem lá, então não vou entrar em detalhes aqui, está escrito assim: perdoe seu pai, a sua mãe, o seu pastor, o seu tio, o seu cachorro, perdoe a Deus. What? O que leva o homem a perdoar Deus? Eu vou responder. Esse homem que é levado a perdoar a Deus, ele foi ensinado que Deus é um mordomo, até com trajetos afeminados, para servi-lo naquilo que ele determina que deve acontecer. E não é assim que funciona. Deus não é um mordomo que fica ali com um jarrinho na mão, com a toalhinha aqui. Pois não, não é assim. Até nas nossas orações, irmãos, Tiago ele vem dizendo no capítulo 4, no versículo 15, ele diz assim, que se há algum doente entre vós, chame os presbíteros da igreja, 5,14, né? Se há algum doente entre vós, chame os presbíteros da igreja, ungindo o azeite, com azeite, e a oração da fé levantará o doente. Então ele vem dizendo, depois ele diz assim no final lá, orai uns pelos outros, confessar os vossos pecados, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. O texto diz que a oração pode muito, mas não pode tudo. Pastor, o senhor está dizendo que a oração não tem poder? Não, não é isto. Eu estou dizendo que a nossa oração, ela tem um limite. Qual é o limite? A soberania de Deus. A nossa pastora auxiliar lá na igreja, ela ficou enferma. E nós oramos, nós ungimos, nós pedimos a Deus, e o Senhor a recolheu. Qual era o propósito de Deus? Recolhê-la. E Ele recolheu. E louvado seja Deus por isso. Se eu não entendo isso, eu brigo com Deus. O irmão João, diácono na igreja, homem de Deus, nos ajudava, ficou doente, oramos, visitamos, ungimos, a igreja clamou, pediu, Deus o levou. A igreja não tem poder de oração? A oração não valeu nada? Qual era o propósito de Deus? Recolher o irmão João. Porque se não for assim, daqui a pouco você encontra com Abraão aí na rua. Ora,
Nós temos que ter uma lógica na nossa fé. Nós não podemos viver uma teologia egocêntrica, antropocêntrica, intuitiva, da Disneyland. Não. A teologia é bíblica. O homem vive até os 80 anos. O ser humano chegou aos 90 anos, faleceu, é triste, vai deixar saudades, mas está dentro do curso natural da vida. Ah, Deus é injusto. Minha mãe morreu com 90 anos. Espera um pouquinho. Eu estava no Canadá e meu pai faleceu, não pude nem vê-lo. Estava doente. Era iminente, que a situação era... Meu Deus do céu! Se eu não entendo desse jeito, eu vou ter problema no meu relacionamento com Deus. E o que é pior, eu me torno um alvo fácil para seitas. Eu me torno um alvo fácil. Porque daqui a pouco vem o espírito e fala, não, espera um pouquinho. E o camarada vai. Não é falta de amor, irmãos, é uma questão de lógica. Claro que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a prova das coisas que não se veem. É algo sobrenatural, é coisa de doido, não é? É coisa de doido. Eu estou esperando um negócio que ninguém está vendo, estou numa posição e sei que vai acontecer. Mas o apóstolo Paulo também diz lá em 2 Coríntios 4, 6, ele diz assim, para nós não irmos além do que está escrito. Então não posso, não, eu tenho fé que vai passar um elefante voando aqui. Não vai. É isto. Mas que existem algumas situações que induzem a pessoa a acreditar em algo que não é lógico. Não é lógico. Bem, mas então a Bíblia está dizendo isto. Para nós finalizarmos, no capítulo 8, o capítulo à frente agora em Romanos, nós estávamos no capítulo 7, Romanos capítulo 8, no versículo 3, nós vamos ir para a finalização agora, diz assim, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos entender algumas questões aqui. Primeira delas, no versículo 3. Porquanto que foi impossível a lei, no que estava enferma a carne. A natureza pecaminosa nossa, ela é algo tão sério, que a lei se tornou enferma. O texto sagrado, o apóstolo Paulo está dizendo que a lei ficou enferma, diante da natureza pecaminosa. Ela se tornou impossível de resolver o negócio. Não tinha como. E qual era então a saída? E lembre-se, essa saída não é um plano que Deus elaborou lá no Éden. Aí Deus foi lá, colocou a árvore no meio do jardim, colocou a serpente, colocou Adão, colocou Eva, e ficou olhando para ver o que ia dar. Aí deu o que deu. Aí Deus falou, o meu plano foi por água abaixo. Aí Deus então tem que fazer uma reunião de emergência para resolver o problema. E aí ele resolve que Jesus viria para restaurar a situação. Não é isso que aconteceu. Lembre que eu falei que em 1 Pedro 1,19, a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, nesse ato decletivo de Deus, antes que houvesse a queda, já havia sido derramado o sangue de Jesus. Ele só não havia sido derramado literalmente. E quando é que ele foi derramado literalmente? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Ou seja, para Deus a plenitude dos tempos, para o cumprimento cabal do seu plano de salvação, aconteceu há 2000 anos atrás. Foi lá. Jesus nasceu e derramou na literalidade o seu sangue, de algo que havia sido decretado
antes que a queda acontecesse. Não foi porque aconteceu a queda, não foi, foi antes. E então nós estamos vendo aqui que quando o texto diz, e o homem caiu, e toda a sua prole, todos nós, recebemos essa carga de pecado, porque o pecado do Éden é um pecado eterno. E somente um sacrifício eterno pode aplacar a ira de Deus. E quem é que poderia fazer esse sacrifício? Jesus. É por isso que o sangue dos bois, dos touros, dos bodes não resolviam o problema. Jesus, ele fez isso. Quando a Bíblia diz que mandou em semelhança de carne pecaminosa, não quer dizer que Jesus tinha natureza pecaminosa. Não quer dizer isto. Quer dizer que ele tinha semelhança. Jesus, ele herdou de Maria o quê? A fisiologia, a anatomia. Jesus tinha intestino, tinha fígado, coração, pulmão, chorou, comeu, bebeu. É isto. Mas a sua natureza era divina. Tinha natureza humana sem ter herdado o pecado, 100%. E tinha natureza divina, 100%. E aí, ele diz que através desse sacrifício que foi feito na carne de Jesus, é que nós alcançamos essa graça. E a Bíblia diz depois que o fim da lei é Cristo. Então nós estamos libertos dessa lei. Nós não pecamos, ou procuramos não pecar, não porque há uma obrigatoriedade, uma lei que está atrás de nós, mas porque nós tivemos essa conversão dentro de nós. Esse é o diferencial. Só uma coisa que eu me lembrei, pastora, só para lembrar os irmãos que isso é importante. Às vezes é falado assim, tem diferença de pecadinho para pecadão? E aí, há uma tendência natural de se dizer que não. Bem, vou explicar uma coisa aqui. Pecado, na etimologia, ou seja, na palavra, pecado é pecado. É igual crime. Crime é crime. Por exemplo, homicídio. Homicídio é tirar a vida de alguém. Agora, a tipificação do crime é que muda. Um homicídio pode acontecer por dolo ou por culpa. Ou seja, por culpa entra aquelas questões: imperícia, imprudência, negligência. O camarada passa com um carro aqui a 120 por hora e atropela alguém. Se bem que se eu sou o promotor, eu vou tentar meter um dolo nele, porque 120 por hora aqui, ele está querendo matar alguém. Mas tudo bem, ele vai alegar alguma coisa. Culpa, imperícia, foi imprudente, negligente. O dolo é quando você planeja o negócio. Crueldade, premeditação, sagacidade, tudo isso é dolo. Na questão do pecado, é a mesma coisa. Todos nós pecamos. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, através da fé, nós não deixamos de ter natureza pecaminosa. Porém, todavia, contudo, não pecamos por dolo. É por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 1, do 7 ao 9, ele diz que se dissermos que não cometemos pecado, fazemos-lo mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas quando você vai no na mesma carta, no capítulo 5, ele diz assim, que nós devemos orar por aqueles que cometem o pecado que não é para a morte. E aí ele diz, existem pecados que são para a morte, e a esses eu digo que não ore. Opa, então ele já mudou. Existe pecado que não são para a morte e pecados que são para a morte. E os pecados que são para a morte são os pecados dolosos, que o crente de verdade não comete. Por isso que ele diz no versículo 18 agora, ele diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca, e o maligno não lhe toca. Ele está falando no gerúndio, ou seja, ele não tem uma vida de prática de pecado. É nesse sentido. Que a graça do Senhor Deus permaneça sobre nós, que nós possamos entender a nossa vida cristã, o processo, como Deus controla as coisas, e que o Espírito Santo de Deus venha esclarecer cada vez mais a nossa vida. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.
vou rapidamente, irmã, fazer 2 orações. A primeira delas, eu quero orar ao Senhor e fazer aqui um convite. A você que entrou aqui, talvez pela primeira vez, você que frequenta aqui já há algum tempo, você que é simpatizante, mas que até hoje não tomou uma decisão na sua vida em entregar sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus não é você mudar de religião, mas é o ato mais sublime e importante da sua vida. Porque você entregar sua vida a Jesus Cristo, você está tomando uma atitude que vai refletir lá na eternidade. Nós nunca sabemos o dia que nós vamos estar partindo. Já fazem 4 anos, olha como o tempo passa, 4 anos, que houve aquela tragédia em Brumadinho. As pessoas estavam no horário de almoço, com seus planos, com suas ideias, e de repente vem uma avalanche de lama e sufoca, não sei, 200, 300 pessoas ali. Em Suzano, São Paulo, há um tempo atrás, um rapaz entrou numa escola e começou a fuzilar alguns jovens. E muitos morreram. Todos os dias as pessoas partem desse mundo. Nós devemos estar preparados para esse momento. E o melhor preparo que tem é nós estarmos firmados com Jesus. Se você está aqui hoje, como eu falei pela primeira vez, segunda, se você está aqui já há algum tempo, e ainda não entregou sua vida a Jesus, não fez aquela oração confessando, e você quer tomar essa atitude hoje, eu faço esse convite a você. Eu vou pedir que toda a igreja esteja intercedendo. E se nós tivermos alguém, você pode levantar a sua mão aí onde você estiver, e nós vamos orar por você. Temos alguém? É só você dar um sinal aí. E nós vamos orar. Nós estamos na casa do Pai, você tem essa liberdade. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, tocando o seu coração, é uma oportunidade fantástica que você tem. Você não tem que pagar por isso, você não tem que acender velas, fazer promessas, nada disso. Basta você dizer: Deus, eu entrego minha vida a Jesus Cristo. Eu entendo que Ele é o Salvador. Eu entendo que Ele é o meu remidor, o meu juiz, que Ele vai me julgar, e eu quero estar com Ele. Nós teremos alguém? Nós teremos alguém nesta noite que queira voltar aos caminhos do Senhor. Por algum motivo você está parado, parada, e talvez nem a ceia você tenha tomado. Você tem a liberdade hoje, voltar aos caminhos do Senhor, tomar essa decisão. Em nome de Jesus, nada pode impedir a sua comunhão com Deus. Tome essa decisão hoje. Nós não sabemos o dia que nós vamos partir. Eu não estou aqui para pregar um evangelho de terror, mas eu não posso sair daqui responsável pelo sangue de ninguém. Se estão todos em paz, se estão todos em paz com Deus, que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração por toda a igreja. Feche seus olhos. Pai, nós estamos na sua presença como igreja do Senhor. A sua palavra foi pregada, ó Deus, e nós entendemos na sua palavra que nós temos liberdade diante do Senhor. Que aquela legislação que foi dada a Moisés, ela teve um período, ela foi importante, mas o seu filho Jesus, ele fez uma nova aliança. Quando ele se reúne com os discípulos, naquela ceia, ele diz: eis que faço uma nova aliança no meu sangue. E ali então passa a valer uma transformação de vida. Fomos transformados. Todos os dias para nós é importante. Nós não somos salvos porque deixamos de comer um tipo de alimento, ou porque comemos outro, ou porque guardamos a segunda, terça, o sábado ou domingo. Não. Nós somos salvos pela graça, pela fé no nome de Jesus, que foi crucificado e ressuscitado. Esse Jesus que está aqui, o Espírito Santo de Deus que passeia no meio da igreja e toca nossas vidas, que nos cura, que nos restaura, que nos traz alegria, que nos traz direção, que nos livra do mal. Oh Jesus, olha pela vida de cada um de nós, vidas que estão aqui, meu Pai, famílias
que buscam uma resposta do Senhor, ó Pai. Nós precisamos de uma resposta do Senhor, meu Deus. Sabemos que o Senhor é soberano, ó Pai, mas que o Senhor também é misericordioso. Tenha misericórdia, Senhor Deus, daquele que clama por justiça. Visita os lares, ó Pai, aonde há algum tipo de confusão, aonde existem discussões, ó Pai. Em nome de Jesus, entra com a tua mão poderosa ali e traga a paz naquela casa. Sobre a vida desse casal, Senhor Deus, que às vezes está falando até em divórcio. Não, meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos isso na autoridade do nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, visita essa casa, visita os jovens, ó Deus, livra das drogas. Ó Deus, aquele que está preso, meu Pai, nas drogas, famílias que sofrem, meu Pai, entra com mão poderosa, limpa, meu Pai, isto. Ó Deus, em nome de Jesus, resolve os problemas financeiros, meu Pai. Dá sabedoria a cada um de nós para lidarmos com as finanças, ó Deus. Dá sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus. Socorre-nos nos momentos difíceis. Olha pela saúde, meu Pai, de cada um dos teus filhos que aqui estão. Aonde houver a enfermidade, Tu és o médico dos médicos. A Tua palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Basta um toque do Senhor agora, do alto da cabeça à planta dos pés, e o Senhor pode remover esse câncer. O Senhor pode remover, meu Pai, esse problema na coluna, no fígado. Ó Deus, em nome de Jesus, esta pessoa, meu Pai, que não consegue dormir, ela se deita, vira de um lado, do outro. Deus, em nome de Jesus, que ela possa viver um milagre hoje e dormir a noite inteira, meu Pai, ter uma noite de sono simplesmente maravilhosa, meu Deus. Em nome de Jesus, nos dá uma semana de vitórias, de livramento. Fala conosco, meu Pai, durante a semana. Pai Santo, em nome de Jesus, que a Tua bênção permaneça sobre cada papai, cada mamãe, cada vovô, vovó, os filhos, sobre esse ministério, ó Deus, que continue sendo uma voz profética nesse local, para a comunidade, meu Pai, que aqui está. Em nome de Jesus, sabemos que a Tua palavra tem se cumprido, aonde o Senhor falou ali, meu Pai, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, e isso tem acontecido e vai continuar acontecendo. Que a Tua bênção permaneça sobre a Tua igreja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê, diga amém, e graças a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Nós agradecemos imensamente ao Senhor pela vida do pastor Cláudio, pela visita, pela palavra. Louvado seja Deus, que Deus continue te abençoando, conservando o Senhor, o seu ministério, a sua igreja, a sua congregação. Eu cumprimento também os nossos visitantes, vocês que participaram conosco hoje. Deus abençoe ricamente. A palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a voz de Deus. Mas mais importante que ouvir, a palavra nos fala para sermos praticantes dela. Então hoje você ouviu, o Senhor injetou a palavra no seu coração através do pastor. Louvado seja Deus pela vida dele. Mas para que você viva tudo isso que foi ministrado aqui nessa noite, o milagre de Deus na sua vida, para que você seja removido do mundo, inserido no plano perfeito da salvação do Senhor Jesus, você precisa se tornar um praticante da palavra. Então continue nos visitando, continue firme na fé. Venha amanhã para o grupo de mulheres, quarta-feira da outra semana para o grupo de homens, venha para o culto de jovens, domingo que vem esteja aqui na caminhada da fé, não desista. Nós estamos aí juntos, firmes, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque nós cremos, para que os nossos entes queridos, nós cremos que um dia nós estaremos com Ele, por isso que nós não nos desesperamos. O irmão citou aqui sobre a morte.
que a igreja do Senhor tem essa sabedoria, esse conhecimento que foi ministrado aqui. Nós não nos desesperamos, porque nós sabemos que ao fecharmos os olhos aqui, nós estaremos em uma outra muito melhor. Então, se você quer estar conosco lá, não fique de fora da nossa programação, gruda com a gente. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, somos infinitamente gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, ouvir a tua palavra, porque nós cremos, ó Pai, que não cai uma folha de uma árvore se não for da tua vontade. A nossa vida não é dada ao acaso, nós subimos por essa escada, ó Deus, porque o Senhor assim o quis, que nós estivéssemos aqui para ouvir a ministração dessa noite. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos trouxe para próximo de Ti, para próximo do Senhor, conforme diz o Salmo 139, porque não há como fugir do Senhor. Por trás do Senhor nos cerca, o Senhor está à nossa frente, o Senhor está todo ao nosso lado. Então nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem conduzido a nossa vida. Nós não somos fruto do acaso. O Senhor olhou para nós hoje e nos trouxe para a tua casa para ouvir a tua voz. Então nós somos gratos, porque o Senhor nos animou mais uma vez, a tua palavra nos nutriu mais uma vez, o teu sangue, ó Pai, escorreu por nós aqui nessa noite mais uma vez, fazendo sentido à nossa existência. E eu sou grato ao Senhor por isso, e que o Senhor abençoe ricamente a tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aquele que concorda, diga: vão em paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.